Estados físicos da matéria e as transformações de estado físico. Esse é o conteúdo dessa breve videoaula aqui no canal Ciência Rústica com o professor Rainan Machado. Como vimos aí na aula anterior, matéria é o objeto de estudo da química, né? É definido como tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem massa e volume. A matéria ela se encontra basicamente em três estados físicos principais, que são eles: sólido, líquido e gasoso. Isso a gente aprende lá no 6º ano do ensino fundamental, né? Os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. O que vai determinar se um material ele é sólido, líquido ou gasoso? O que diferencia esses estados físicos? Bom, esses estados físicos também são chamados de estados de agregação da matéria, porque eles indicam o quão agregadas estão as partículas que formam os materiais, né? As moléculas que formam os materiais, o quão agregadas elas estão. É isso que vai determinar qual estado físico o material se encontra. Nos sólidos, as partículas estão bem agregadas, bem próximas, bem compactadas, juntas umas à outra. Isso faz com que a movimentação dessas partículas no sólido seja mínima, né? Elas vão ali se movimentar um pouco ao redor ali do seu próprio eixo. Não vai ter uma movimentação, uma energia cinética muito alta, porque essas moléculas estão muito próximas. É só você imaginar aí um metrô ou um trem lotado, né? O ônibus lotado, as pessoas muito compactadas, muito agregadas, né? A movimentação é bem difícil. E aí os sólidos eles têm formato e volume fixos, tá? O formato do sólido independe aí do recipiente. Você pegar um material sólido, você pode colocar ele no bolso, colocar dentro de uma mochila, colocar ele em cima de alguma coisa, o formato dele é fixo e o volume também. Já os líquidos, as partículas, as moléculas que formam os líquidos são menos agregadas, menos próximas do que nos sólidos. Elas têm uma maior mobilidade. A gente consegue perceber isso, né? Se você pega uma garrafinha de água e balança, você percebe que aquele material ali ele tem uma maior mobilidade. Então as moléculas, as partículas nos líquidos, elas estão um pouco mais livres, têm uma energia cinética maior. Isso faz com que os líquidos eles possuam um volume fixo, né? 500 ml de água, independe do lugar que você colocar, vai ser 500 ml de água, é um volume fixo, porém o formato é variável. Se você pega esses 500 ml de água e coloca dentro de uma garrafinha, ele vai ter o formato da garrafinha. Se você pega esses 500 ml e coloca dentro de uma caneca, ela vai ter o formato da caneca. Se você coloca dentro de uma jarra, ela vai assumir o formato da jarra. Então, nos líquidos, o formato é variável, depende do recipiente, porém o volume é fixo. Por fim, chegamos nos gases, o estado gasoso. No estado gasoso, ele é o estado com maior energia cinética, com maior movimentação das partículas. Elas são quase que independentes umas das outras. Elas têm alta movimentação e estarão o mais afastadas possíveis umas das outras. Isso faz com que os gases eles tenham tanto o formato quanto o volume variável. Se você pega determinada quantidade de gás e coloca dentro de um recipiente, ele também vai assumir o formato do recipiente. Ele vai ocupar todo aquele espaço. É por isso que não se compra o gás em volume, em litros, por exemplo. Você compra ele em massa, em quilogramas. Por exemplo, o bujão de cozinha, o gás de cozinha tradicional, ele vem com 13 kg de gás, porque 13 kg de gás é uma matéria bem definida. Você não pode comprar gás em volume, porque ele assume todo o recipiente. Se você pega uma pequena amostra de gás e coloca dentro de uma garrafa de 2 litros, você tem 2 litros de gás. Se você coloca dentro aí de um galão de 20 litros, a mesma amostra, você vai ter 20 litros de gás, porque o gás ocupa todo o recipiente. Então, devido a essa alta movimentação das moléculas, das partículas do gás, tanto o seu volume quanto o seu formato são variáveis a depender aí do recipiente. Mas é possível aí, então, que um produto, um material que está em um estado físico, ele possa se transformar
passar para outro estado físico. A gente tem aí o exemplo da água, que a gente está em contato aí todos os dias, desde criança a gente consegue perceber isso. Se você pega a água que está no estado líquido, coloca numa forminha e coloca dentro do congelador, aquele estado físico da água vai se alterar, vai sair de líquido para sólido. Se você tirou a forminha que tem o gelo no estado sólido e esqueceu ela ali em cima da pia, a água vai voltar ao estado líquido. Se você derrama um pouco de água no chão, depois de um tempo, cadê a água? Passou para o estado gasoso, ela evaporou. Então os materiais eles podem mudar de estado físico. Cada mudança de estado físico recebe um nome. Aí tem esse diagrama aqui que eu estou colocando para vocês, para deixar bem claro para vocês. Se você não tem esse diagrama desenhado no seu caderno, desenha para que você possa visualizar e gravar bem o nome dessas mudanças de estado. Bom, se você sai do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa transformação é fusão, tá? Então sempre que falar de fundir, tá falando de derreter. Sair do estado sólido para o estado líquido. Sair do estado líquido e passar para o estado gasoso é um processo chamado de vaporização, tá? Pode acontecer aí por evaporação, tá bom? Pode acontecer por ebulição, que é quando você dá energia ali e força a fervura, né? Tá? Mas aí é um processo de vaporização, sai do estado líquido pro estado gasoso. Agora, tem como fazer o inverso também, né? Do estado sólido até o gasoso, né? Nessa direção aqui, você precisa de um aumento de temperatura. Para tirar do sólido para o líquido, para tirar do líquido para o gasoso, a temperatura precisa aumentar. Mas se você reduz a temperatura, se você diminui a temperatura, você vem fazendo o processo inverso. Se você tem ali no estado gasoso, as nuvens, por exemplo, estão no estado gasoso. Quando chove, a água cai no estado líquido. É esse processo voltando do gasoso para o líquido. E o nome desse processo é condensação, também chamado aí de liquefação em algumas literaturas, tá bom? Gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E aí, se você pega um líquido, reduz a temperatura e transforma ele em sólido, o nome dessa mudança é solidificação. E nós temos também um caso específico de materiais que não passam pelo estado líquido. Eles saem do sólido direto para o estado gasoso. É o que acontece com a naftalina, por exemplo, ou também o gelo seco. A naftalina, se você coloca ela ali num ralo ou algum lugar ali e deixa passar um tempo, você vai perceber que ela, do estado sólido, ela desapareceu, passou para o estado gasoso, sem virar um líquido. Esse processo, né, de sair do sólido direto para o gasoso ou sair do gasoso direto para o líquido é chamado de sublimação. Então esses aí são as mudanças de estado físico da matéria. Bom, chegamos aí ao final da nossa videoaula. Deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, desse jeito vai estar ajudando o canal Ciência Rústica, o professor Rainan Machado, a continuar produzindo vídeos aí para mais e mais alunos do Brasil. Beijo e até a próxima aula.